O salmista Davi, ele vai falar acerca do temor. E quando nós colocamos em pauta não só a questão da palavra, mas no imenso significado que há nesta palavra, porque a Bíblia Sagrada começa a dizer que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Sabemos que quando o homem está no mundo, ele não tem temor. Ou ele tem? Ele não tem. Quando o homem está entubado, quando o homem está acarregado de pecado e mais pecado, e assim por diante, ele não tem um pingo de temor, porque tudo que vem, ele quer se saciar. Mas sabendo ele, ou seja, não sabendo ele, que aquilo que ele se sacia pode conduzir, pode levar, aleluia, Jesus, ao inferno eterno. Existem dois tipos de inferno: o inferno Hades, que é um local que prende, e aquele que significa Gehenna, que é o inferno internal, ou seja, aquele que é eterno, onde o fogo nunca se apaga e o bicho nunca morre. E muitas pessoas, infelizmente, não só lá fora, mas dentro de quatro paredes, perderam esse temor, perderam a sabedoria como Israel. Oséias representa o noivo, e ele casa-se com uma prostituta, a filha, aleluia, Jesus de Tibaim, chamado Gomer. Gomer representa Israel. Israel havia se prostituído com muitos deuses, com muitos amantes. O Deus em que Israel servia já não era mais o Deus que libertou do cativeiro do Egito. Não é mais o Deus em que arrancou, como diz lá em Deuteronômio 5, 6 ao 11, que vai dizer: eu sou o Senhor teu Deus. Eu sou o Deus, aleluia, Jesus, que arranquei com mãos fortes do Egito, para um local, um ambiente propício para vós que cultuares e me adorares. Estamos vendo uma necessidade muito grande e muito crítica no tempo a qual nós estamos vivendo. Eu não quero me ater só à questão de palavras bonitas e ter uma boa retórica, mas em questão de explicar dentro do texto, em questão de mencionar e relatar e trazer como despertamento acerca deste tema, acerca desta palavra, de uma coisa que muitos hoje em dia perderam, e é preciso buscar esse temor em Deus. Paulo diz que vocês têm que ter temor e tremor a palavra do Senhor. E infelizmente, outra hora antes, nós tínhamos, ou seja, muitos tinham este temor, mas perderam o temor a Deus. Para ele tudo é lícito, para ele tudo convém, para ele tudo dá, para ele é tudo lícito. Mas o salmista Davi vai escrever algo importante acerca de mantermos o temor ao Senhor. Israel perdeu o temor, Saul perdeu o temor, Davi por um momento perdeu o temor e acarretou e trouxe a recompensa devido àquilo que ele fez. Um homicídio e um adultério. A espada não se apartou da sua casa, e os teus próprios filhos mantiveram relações com as suas próprias concubinas em sua frente. Absalão dividiu o reino, e outros entraram em guerra. Uns tiveram relação com as suas próprias irmãs, e a espada de Deus veio sobre aquela casa. Por quê? Porque quando a gente perde o temor, a gente perde a reverência, até mesmo em ouvir a palavra do Senhor, em acatar e em ouvir e em praticar. No livro de Tiago, capítulo 1, verso 22, Tiago vai dizer que não seja só ouvinte, mas praticante. Muitos, na maioria das vezes, são ouvintes, mas não são praticantes. Então eu quero dizer algo nesta noite, dentro desse texto, que me é propício em falar e me dá liberdade espontânea de falar. Não queira só ser ouvinte, mas seja praticante desta palavra, porque muitos ouvem e não praticam, e esses muitos que ouvem e não praticam estão, infelizmente, não é felizmente, é infelizmente correndo o risco de ir para o inferno, porque muitos que estão se atendo em querer só ouvir e acham que passar só para ouvir, ou parar só para ouvir, ou sentar só para ouvir, ali está ganha a sua salvação. Dando. Eu sei que a salvação não é por meio de obra, é por meio da fé e da graça, mas também envolve uma coisa que muitos não querem mais ter e muitos não têm, que é a obediência a esta palavra. Sabemos que enquanto estamos nessa terra, nós estamos sujeitos a cair, nós estamos sujeitos a tropeçar, nós estamos sujeitos a querer recuar,
Mas enquanto estamos com os olhos apercebidos em vocês, com os olhos atentos na palavra do Senhor, meditando de dia e de noite, procurando praticar, nós estamos passo a passo caminhando em rumo de uma nova Jerusalém. E esta Jerusalém, ela está preparada, mas esta palavra também nos prepara à medida que nós viemos praticar. Quando nós praticamos esta palavra, nós recebemos força para vencer a tentação, nós recebemos graça para poder pular por cima dos obstáculos, nós recebemos um favor imerecido do Senhor. Mas à medida em que nós não queremos obedecer, nós se enquadramos como muitos chamados e poucos escolhidos, porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Mas quando procuramos obedecer, ainda há o temor de Deus em nosso coração. Quando falta a obediência, isso é questão de dizer que há uma ausência de temor. E quando tem ausência de temor, o pecado entra, o adultério entra, a mentira entra, o roubo entra, a fornicação entra, o engano entra. Tudo nessa terra vai entrando para dentro do teu coração. Aquilo que é mundanismo vai entrando. Mas quando você verdadeiramente pede a Deus temor, quando você tem este temor, você tem reverência, você respeita a palavra de Deus, você respeita os servos do Senhor, você procura andar de acordo conforme manda esta palavra. E a palavra de Deus diz que nós temos que ser limpo cada vez mais e não sujo. A própria Bíblia Sagrada fala que aqueles que estão sujos que se suje mais, mas aqueles que estão limpos que se limpe mais. A própria palavra de Deus nos fala no livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 8, diz: em todo tempo seja alta as tuas vestes, e nunca falte o óleo precioso sobre a tua cabeça. Quando você está lavando as vestes no sangue do Cordeiro, o seu corpo está limpo, a sua alma está limpa, mas você tem que ser liberto por completo, porque todo momento temos que lavar as nossas vestes no sangue do Cordeiro e fazermos que por onde fazermos, que a lamparina mantenha-se acesa e o Espírito Santo não se retire na nossa vida. Eli, o Espírito se retirou, Saul, o Espírito se retirou, Afinias de Fineia morreu porque faltou temor em seu coração. Aleluia! Muitas pessoas estão perdendo o temor. Aleluia, Jesus. Quando a pessoa diz que não tem nada a ver, mentir só um pouquinho, ou mentir, né? Agora esse negócio aqui. Não, pastor, é só mentir. É um mentir, não tem nada a ver não. Faltou temor. Não, pastor, mas eu comprei, mas eu quero pagar. Isso também falta temor. Porque quem tem temor, ele tem em seu coração, em sua mente, a consciência. E quando a pessoa tem temor, a própria consciência acusa quando você está errado e quando você está certo. Porque segundo a palavra, não é o meu pensamento, segundo a própria palavra de Deus, Romanos capítulo 2, versículo 15 diz que Deus julgará o homem segundo a sua própria consciência. Mas muitos abrem a boca e diz, irmão Tiago, mas nós não devemos julgar seu ninguém. Me mostra na Bíblia aonde diz que não deve julgar, porque fica essa passagem de Mateus 7, não julguei para não ser julgado. Mas a própria palavra de Deus vai falar também em Mateus, glória a Deus, no 7, vai dizer a própria palavra de Deus que nós temos que primeiro o quê? Praticar esta palavra para podermos julgar. Mas a própria palavra de Deus também vai dizer em João 7, 24, julgai segundo a minha reta justiça. Mas em Coríntios também vai dizer, se vós ai de julgar os anjos caídos, por que não podeis julgar as mínimas coisas dessa terra? Aleluia! Muitos estão dizendo, eu não vou julgar o pecado de ninguém, então você é cúmplice. Eu não vou julgar o erro de ninguém, então você gosta de ser cúmplice e participando dos mesmos erros. Porque quando a pessoa tem temor, a pessoa também tem amor. Tem ou não tem? Não é? Eu falo tempo de amor. Que amor é esse que quando vê o próximo culpado no erro, fala a verdade?
ensoberbece e não se agrada com a injustiça. Justiça. Quando você não prega a verdade, você está sendo justo ou injusto? Injusto. Tem boca vai falar. Injusto. Injusto ou justo quando não prega a verdade? Injusto. Hã? Injusto. A Bíblia fala em Mateus 23:15. Ai de vós, escribas, hipócritas, fariseus, vocês percorrem a terra atrás de um proselido, e quando vocês encontram, torna-se 2 vezes filhos do inferno. Por quê? Porque busca a pessoa e faz com que a pessoa viva de qualquer forma, de qualquer maneira, de qualquer jeito, na gandaia, na sem vergonhice, no erro, entubado de mentira, de pecado, e não tem coragem de falar a verdade com o seu próximo. Se a própria palavra me dá respaldo, dizer, falai a verdade aos vossos companheiros. Aleluia! Eu não vou falar porque ele vai ficar com raiva de mim. Que fique. Que fique. Eu não vou falar porque ela vai ficar com raiva de mim. Que fique. Que fique. Se somos poucos é porque pregamos a verdade, muitos são covardes porque não falam dela. Se você não prega o que não supera, você está de novo. Mas você, eu gosto de mencionar, gosta. Se você não prega o que nós quer, o púlpito não é seu lugar de fala. Isso aqui não é meu lugar de fala, que casa é essa? Isso aqui não é um lugar de falar a verdade, que casa é essa? Porque tem muitas igrejas de parede preta, tem muitas dominações abertas, tem muitas casas abertas, parece mais um showzinho, parece mais uma boatinha, mas não é casa de Deus, não tem